Dá até para perceber no frasco que o pigmento está empelotado lá dentro. Estão vendo? A única diferença é que tem um monte de água aí. Mas só que necessita dessa quantidade de água para conseguir fazer esse contato químico. Mas nós precisamos deixar essa água secar, essa água decantar. Então, os dois pigmentos, a gente deixou lá bastante tempo até eles decantarem, até ir para o fundo. A gente retira, né, pelo menos o quanto conseguir, dos líquidos que existem lá dentro e coloca numa estufa. A gente colocou numa estufa até uma temperatura um pouco elevada, colocou em 60 graus, poderia deixar menos, para isso secar rapidamente, a ponto de a gente poder mostrar para vocês aqui no curso. Então nós temos aqui o resultado dessas duas misturas. Nós temos aqui o azul da Prússia, não sei se vocês conseguem perceber ele lá no fundo seco. Ele não está completamente seco, ainda tem alguma parte úmida ali, ele deveria ter ficado mais tempo na estufa. Percebem que ele fica igual com pigmento, pigmento que eu me refiro ao frasco do pigmento, quando a gente deixa aberto, ele seca e vira uma pedra? Tecnicamente falando, é isso que aconteceu com ele. Decantou tanto, secou todo o líquido e eles se agruparam a ponto de virar uma pedrinha. O que a indústria faz depois que ele chega nesse ponto? Coloca num moinho, moe ele e deixa todo fininho novamente. E aí a gente vai estar usando ele em formato de pó, que nem vocês estavam usando ele aí. E o amarelo ficou assim. Estão vendo? Bem sequinho aqui no final do frasco. Esses dois pigmentos, a gente escolheu eles para mostrar a questão da sintetização, porque são os únicos dois que a gente consegue fazer. Olha a diferença, né? Que ele ainda está bem amarelão. Depois que ele seca, ele se torna aquele pigmento amarelo. Esse é o amarelo de cromo. E o outro é o azul da Prússia. É claro que as impurezas de chumbo dentro desse pigmento são muito altas, às vezes não têm aplicabilidade para o corpo do ser humano. Mas também tem outras finalidades, como tintas para, enfim, diversos tipos. Pintura, enfim. Qual dos dois, que um pintor muito famoso teve problemas por conta do contato, foi o amarelo, né? Por causa do cromo. Quem foi? Foi Picasso? Van Gogh, ficou louco. Isso mesmo. Van Gogh ficou louco, porque eles fabricavam, a química é muito antiga, então não se comprava pigmentos. Os artistas dessa época, todos eles eram químicos, eles compreendiam como se fazia isso. Então eles já faziam, já construíam suas próprias cores, até mesmo de extrações orgânicas naturais. E na utilização, né, o contato diário com isso, o contato do ser humano com esse pó, ele vai estar respirando isso o tempo todo. Então isso pode causar problemas mentais. A maioria dos metais pesados, eles provocam problemas no sistema nervoso. Então, doenças causadas devido a esses metais pesados são muito comuns nos pintores. Mas vale ressaltar que, assim, muitos pigmentos inorgânicos possuem metais pesados, hoje em dia mesmo. Só que a quantidade desses metais é muito pequena, então é muito difícil dar algum problema em relação a isso. Vocês podem ficar mais tranquilos. Isso mesmo. E é justamente por esse motivo, e eu sempre falo isso, é que nós temos poucas matérias-primas para se utilizar para dentro do corpo. E nós estamos totalmente limitados à colorimetria. Então, para micropigmentação e para tatuagem, eu diria que não é só porque você gosta daquela cor. Você tem que saber exatamente se aquela cor é apta a ser colocada para dentro do corpo do ser humano. Porque ela pode causar problemas que, num momento imediato, talvez não aconteça nada. O problema é isso a longo prazo. Vamos imaginar que a gente ignorasse totalmente os parâmetros de saúde e tudo mais e utilizasse este amarelo para fazer pigmentos de micropigmentação de tatuagem. Tá? Ele tem impurezas de chumbo, obviamente, que a gente já sabe. E acredito que vocês já ouvem falar muito, já escutam falar do chumbo há muito tempo. Não escutam? Como sendo um dos metais pesados, mais nocivos ao corpo do ser humano. Já pensou se a gente ignorasse totalmente e fizesse pigmentos com esse tipo de matéria-prima? Aconteceria alguma coisa de imediato com a pessoa? Talvez não. Porque como o Dr. Wolfgang falou, as pessoas podem não ter reações imediatas àquilo. Cerca de 90% das pessoas vai fazer um procedimento e nada vai acontecer por tudo aquilo. Mas a gente tem que lembrar também que esse pigmento que foi colocado dentro do corpo da pessoa tem suas partículas irregulares. Então nós vamos ter também pequenas partículas dessas impurezas sendo carregadas para outras partes do corpo. O que, sendo um metal pesado, um metal carcinogênico, um metal extremamente nocivo
ao corpo do ser humano, eu posso ou não posso desencadear um problema a longo prazo? Porque no momento em que eu pintar uma tatuagem inteira, eu vou ter praticamente a vida da pessoa inteira, desculpa falar várias vezes a palavra inteira, eu vou ter a vida inteira da pessoa, o sistema imunológico atuando naquele local e levando o pigmento para um determinado canto. Ou seja, o gânglio linfático, fígado, enfim, para algum lugar está indo. E a concentração disso é que é o problema. O detalhe é que não tem como comprovar, não tem como dizer se isso é verdade ou não, porque um câncer, através desse tipo de coisa, e o Dr. Wolff me contou sobre isso, não tem como ele dizer hoje e afirmar com certeza, dizendo, não, dá câncer. Porque demora tantos anos para isso acontecer que as causas ficam meio confusas. Porque a pessoa pode ter desenvolvido câncer de outra coisa e não daquilo. Entenderam? Então é um acúmulo. É anos que vão se passando até realmente o negócio vir a dar algum problema no corpo do ser humano. Mas, como micropigmentadores, como integrantes da área da indústria, a gente tem que se preocupar e tentar enxergar isso a longo prazo para não colocar esse tipo de impureza dentro do pigmento, simplesmente porque ele é um amarelo bonito. Confesso para vocês, e até estava conversando com a Gabi sobre isso, nós temos ou não temos um problema gigantesco com instabilidade de amarelos dentro do corpo? Temos, né? Este amarelo tem uma partícula gigantesca. Se eu colocasse ele dentro do corpo, eu tenho certeza que eu iria estabilizar a colorimetria do marrom. Certeza absoluta. Você acha que eu vou colocar chumbo dentro da pele de alguém? Provavelmente não. Então, olha só que beco sem saída que a gente está. Nós temos matérias-primas para usar, mas nem todas elas nós podemos usar. Tá? Entenderam sobre sintetização? Consegui deixar pelo menos um pouco claro na mente de vocês o que seria uma sintetização? Vamos falar de algo natural. Em cima da mesa de vocês, ficou um frasquinho com umas sementinhas? Não. Foi tirada ontem, né? Tá. Depois vocês passam na mesa lá no final que eu vou mostrar. Até acredito que algumas de vocês já conheçam a semente do urucum. É a coisa mais comum que tem em temperos, que é o coloral, né? Coloral. O coloral é um pigmento que a gente pode chamar de pigmento orgânico natural. Tá? Os índios usavam coloral para pintar pedras, pintar o rosto, enfim. Então, esta é a grande diferença de algo sintético para algo natural. O coloral, ele nasce ali na plantinha, né? O pessoal vai lá e retira. A angelina é uma árvore, o que é? É uma árvore, né? Então, é uma árvore, você vai lá, tira, não sei se é a semente, o fruto, tira um monte dessas pedrinhas, dessas sementinhas, e você moe elas, né? Moe num macerador, e ele vai virar um pó. Vocês já compram ele em formato de pó para temperar as coisas, temperar feijão, o pessoal usa em feijoada, esse tipo de coisa. E ele também pode ser usado para fazer um pigmento. Porque se eu pegar ali a glicerina, o propilenglicol, enfim, fazer uma base e jogar esse pó lá dentro, misturar, sabe o que vai virar? Uma tinta. Quando secar vai ficar bonitinho. Posso pintar a parede, posso fazer um quadro. Conheço empresas que trabalham com tintas naturais e eles usam o urucum para se fazer tintas que são realmente orgânicas. Entenderam? Orgânico, natural. Saiu lá da plantinha, a gente moeu e fez um pigmento com ele. Poderia usar para fazer uma micropigmentação? Uma tatuagem? Provavelmente não, né? Como regra, não. Porque se eu usasse esse urucum para fazer uma micropigmentação, uma tatuagem, eu não estaria apenas introduzindo a molécula que dá cor ao urucum, e sim quase todas as impurezas que existem na planta, ou, enfim, estruturas químicas, que algumas delas podem causar alergia ao ser humano. E quando eu falo outras estruturas, provavelmente uma estrutura de uma planta, o Ezequiel conhece bem disso, Tatiane, uma planta tem tanta coisa dentro dela, tá? Tanta coisa, às vezes 300 estruturas diferentes. Possivelmente você tem algum tipo de sensibilidade a uma delas. Então, o índice de alergia a algo 100% natural, a algo de extração natural, é muito maior do que algo sintético. Porque algo sintético, dentro do laboratório, você consegue controlar em proporções e impureza o que você está fazendo. Entenderam? Quando a Gabi fez esse pigmento, vocês sabiam que qualquer mínima variação de 1 miligrama de nada na proporção entre um e outro, eu já tenho outro tipo de estrutura? Então é nesse sentido que eu falo, é totalmente não, é muito difícil controlar a sintetização. E é por isso que quando a gente faz algo muito puro, só se consegue fazer isso em pequena escala. Porque em grande escala não tem como fracionar a pesagem de tudo assim numa rigorosidade. Porque até mesmo o vento dá peso na balança. E o peso do vento na balança
É que se vocês não percebem, mas eu aqui, ó, andando nesse palco, a minha balança que é analítica, com 4 casas depois da vírgula, ela não consegue estabilizar. Ela, ó, eu andando aqui, eu passando perto dela, ela fica com os números assim, ó. Porque só o ato de eu andar perto dela já muda o peso. Entenderam? Então, para você ter algo 100% puro, depende de uma rigorosidade extrema. Ok? Enfim, vamos continuar. Antes de continuar a minha apresentação aqui sobre a questão das agulhas e dos termógrafos, eu quero que você me alcance ali, Gabriela, essa folha, e eu vou dizer qual bancada que ganhou. Então vamos lá. Como que foi feita a avaliação? Vou mostrar aqui na câmera. Vocês podem ver o nome da bancada foi camuflado. E nós temos o comparativo entre as cores que eu entreguei. Tá? Com as iluminações fica um pouco complicado de avaliar. Mas os nossos jurados, eles ficaram ali, onde tinha uma luz natural, que dava para avaliar bem as colorações, e colocaram as numerações que eles acreditaram ser o correto, tá, para esta unidade. E eu vou revelar agora qual foi a bancada que ganhou. Vamos lá. É a da Manu! É a minha! Olha, eu vou dizer que a líder dessa bancada vai ficar muito triste. Porque ela teve que sair. É a equipe Master. Eli Santana, Solange Belchior, Carolina, Natália e Adriana. Podem subir aqui. Faz uma foto para nós aqui, Oscar.